Jesus subiu aos céus na sua ascensão no ano de 33 depois de Cristo, Maria teria ficado ainda 21 anos aqui na Terra, 21 anos incompletos. E isto daria nos cálculos do calendário, já que se trata de uma sexta-feira, o dia da morte dela, 13 de agosto, daria o dia 53 depois de Cristo. Então, a data da morte, segundo a mística Maria Agreda, a data da morte de Nossa Senhora seria sexta-feira, 13 de agosto, não é? Do ano de 53 depois de Cristo. 21 anos incompletos depois da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora ficou ainda aqui na Terra. A intercessão de Maria e dos santos que já estão lá no céu não foi praticado pelos apóstolos. Se fosse, deveria estar escrito na Bíblia. Então, este será o meu assunto. E os argumentos que eu estarei trazendo é baseado naquilo que está escrito na Bíblia e na tradição da Igreja Católica. Tá, vamos fazer uma análise. Segundo o entendimento da tradição, então se compreende, depois da ascensão de Jesus, Maria, ela viveu pouco tempo aqui na Terra. Então você ouviu aí o padre Paulo Ricardo, então foram 21 anos incompleto. Então nos cálculos daria mais ou menos ali, no ano 53 depois de Cristo, é que acontece a Assunção de Maria. Segundo o padre Paulo Ricardo, já o primeiro escrito do Novo Testamento foi a primeira de Tessalonicenses, lá no ano 52. Tá, então vamos fazer uma análise. Paulo escreve a primeira de Tessalonicenses, Maria estava entre eles. Então, no ano seguinte, 53, é que acontece a Assunção de Maria. Segundo o entendimento da tradição, Maria estando lá no céu, já é uma intercessora. Agora, segundo o padre Paulo Ricardo, já o apóstolo Paulo, ele faleceu no ano 67 depois de Cristo, Pedro mais ou menos nesta data, entre 67 a 68. Já o apóstolo João, ele faleceu entre o ano 100 ao ano 103. Segundo o padre, no ano 100 é que João escreve o Apocalipse. Tá, então vamos analisar. De 53, que foi a Assunção de Maria, para o falecimento de Pedro e Paulo, que foi no ano 67, então vai dar 14 anos, ou seja, depois da Assunção de Maria, Pedro e Paulo viveram aqui na Terra 14 anos, e eles estavam escrevendo as suas epístolas. Agora, veja bem, se Maria ela fosse uma intercessora na visão apostólica, os apóstolos deveriam ter escrito. Pedro, ele poderia muito bem, instruindo ali as comunidades da sua época sobre a intercessão de Maria. Ele não escreve nada. Já o apóstolo Paulo, ele escreveu 14 epístolas, contando com Hebreus. Em nenhum momento, Paulo ele escreve que Maria é uma intercessora. Agora, se você for lá em Gálatas 1, versículo 11, Paulo escreve assim ali, ó. O evangelho que por mim foi anunciado, não aprendi de homens, mas por revelação de Jesus Cristo. Se Paulo pregava por revelação, ele deveria ter mencionado a intercessão de Maria. Agora, de 53, que foi a Assunção de Maria, para o falecimento do apóstolo João, que foi lá no ano 100, então vai dar 47 anos. Ou seja, depois da Assunção de Maria, João viveu aqui na Terra durante 47 anos pregando o Evangelho. Aí é que o apóstolo João ainda iria escrever as suas 3 epístolas e o Apocalipse. Agora veja bem,
Quando se refere sobre a intercessão dos santos, então, na visão católica, se compreende. Ah, mas quando chega lá em Apocalipse 6, versículo 9, João escreve que os mártires já eram intercessores. Apocalipse 5, versículo 8, os 24 anciões também já eram intercessores. Agora, se o apóstolo João ele tivesse o mesmo entendimento da tradição católica, ele teria escrito sobre a intercessão de Maria. Porque, veja bem, já no entendimento da tradição, Maria ela recebe o título de medianeira de todas as graças, corredentora, existe o culto de hiperdulia, a prática do terço é voltado para Maria, ou seja, ela faz parte da liturgia. Aí o apóstolo João escreve as suas epístolas e ele não menciona Maria como intercessora. Agora eu faço a seguinte análise. Se Maria ela fosse assunta aos céus depois do falecimento do apóstolo João, eu até entenderia. Não teria como estar escrito na Bíblia sobre a intercessão de Maria, mas não, é o contrário. Primeiro Maria foi assunta aos céus para depois os apóstolos escreverem as suas epístolas. Então, a intercessão de Maria deveria estar escrito na Bíblia. Bom, agora eu quero fazer uma análise sobre a intercessão dos santos na visão da tradição. Então, se compreende que a igreja é o corpo místico de Jesus. A igreja militante está aqui na terra, a igreja padecente no purgatório e a igreja triunfante no céu. Então, digamos que uma pessoa que viveu aqui na terra em plena comunhão com Deus falece. Uma pessoa preparada. Então, morre, vai para o céu. Estando lá na igreja triunfante, já é um intercessor. Então, através da visão beatífica, então esse santo ele consegue contemplar a vida de mais de 7 bilhões de seres humanos que estão aqui na Terra. Aí alguém faz um pedido de oração para esse santo, ele pega esse pedido e apresenta para Jesus. Tá, vamos fazer uma análise. Se nós formos, por exemplo, lá em Atos, capítulo 12, a Bíblia menciona que Tiago, que foi um dos apóstolos de Jesus, ele morreu à espada. Então, no entendimento da tradição, ele morre, a sua alma vai para o céu, e lá no céu já é um intercessor. A mesma situação acontece com Estevão. Ele morreu apedrejado, a sua alma foi para o céu, e também já é o intercessor. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: o apóstolo Paulo, ele só vai começar o seu ministério depois da morte de Tiago e depois da morte de Estevão. Aí é que o apóstolo Paulo iria escrever as suas 14 epístolas. Agora veja bem, se Tiago e Estevão eram intercessores que já estavam lá no céu, por que o apóstolo Paulo ele não escreveu orientando as igrejas da sua época sobre esses dois intercessores? Porque se você for lá na segunda de Tessalonicenses 2, versículo 15, Paulo ele coloca a forma oral e a forma escrita no mesmo pé de igualdade. Então deveria estar escrito na Bíblia sobre esses intercessores. Agora, no catolicismo, então se compreende. Ah, mas quando chega lá no século II, lá nas catacumbas de Roma, já existiam escritos. Pedro, Paulo, ore por nós. Mas veja bem, só que não foi uma prática apostólica. Agora, se você analisar lá na parábola do rico e do Lázaro, o que o rico disse para Abraão? Pai Abraão, eu tenho 5 irmãos, manda alguém avisá-los para que não venham para cá. Qual que foi a resposta de Abraão? Não, lá tem Moisés e os profetas. Então, a intercessão dos santos é somente em vida.